Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Samara Ribeiro, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Você que não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal Espaço Neuroaprendiz. E a gente está no módulo 4, TDAH, do curso de formação continuada que eu tenho ministrado nos municípios aqui do Vale do Jaguaribe, no Ceará. Então, a gente vai ter aí mais ou menos 1 hora de aula, tá? Sejam todos bem-vindos. Espero que o que eu venha falar aqui para vocês engrandeça o conhecimento de vocês, possa dar dicas, principalmente para professores, né? Também pais que têm crianças, né? E estão, digamos assim, que o TDAH está presente na vida de vocês. Então vamos lá, vamos começar a questão do TDAH. E para começar a falar um pouquinho sobre TDAH, eu gosto sempre de iniciar a aula com um vídeo para que vocês se familiarizem com a nossa temática, tá? Então vamos ao nosso vídeo inicial desse nosso quarto módulo de TDAH. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. E todos estamos mais contentos. E aí é exatamente isso, né, pessoal? Quando a gente fala de TDAH, no contexto do vídeo que vocês acabaram de ver, é uma criança que ela traz o tipo combinado. A gente vai ver um pouquinho mais à frente na nossa aula de hoje, né? Que é o déficit de atenção junto
com a hiperatividade. E o que eu acho muito interessante desse vídeo é nós prestarmos atenção quando formos passar um comando para essa criança, né, passar em frases curtas. Então, por exemplo, eu vou pedir para a criança pegar algo para mim, eu vou querer uma escova de dente vermelha. E aí eu não vou pedir para essa criança, vai lá em cima do armário, pega a escova que está dentro de uma gaveta e tal. Não, né? Meu amor, pega a escova de dente da mamãe. Pronto. Deixa ela se organizar e tentar pegar. Quanto mais informação, pior para essa criança conseguir raciocinar, tá? Vamos lá, um conceito aí básico, introdutório de TDAH, né? O TDAH é com frequência apresentado erroneamente como um tipo específico de problema de aprendizagem, tá? Ao contrário, ele é um distúrbio de realização. A criança ela tem dificuldade, tá? De realizar alguns comandos, mas isso não faz com que ela tenha dificuldade, ou seja, incapaz de aprender, certo? Então, assim, o que acontece? Ela pode ter o TDAH, ela tem alguma limitação comportamental e dependendo do grau desse TDAH, ela tem dificuldade na aprendizagem, tá? Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, tem pais que chegam para mim e dizem assim, mas a minha criança, ela mexe tão bem no celular, ela sabe fazer tanta coisa, ela brinca, ela sabe regra e tal, e na escola ela não consegue se concentrar. Aí uma das coisas que eu pergunto, mas ele já lê? Ele lê, mas ele tem uma dificuldade, ele não para quieto. Então você consegue ver que a criança com TDAH, dependendo do grau desse TDAH e da comorbidade que vem atrelado a ela consegue aprender, entende? Mas ela não consegue concentrar-se na atividade. Isso também eu não posso dizer que a criança com TDAH não vai ter dificuldade na aprendizagem. Vai ter, tá? Eu vejo sempre em consultório crianças que apresentam características de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que têm limitação na aprendizagem leitora. Tá? Por quê? Porque no que ela não consegue se concentrar, ela não conseguiu abstrair ainda o processo leitor, o processo de codificação de letras, como nós vimos no módulo anterior, né, do mês passado, que foi dislexia. Tá? Então, assim, eu posso ter crianças com TDAH, que elas saibam ler e escrever, não tem transtorno nenhum, não tem uma comorbidade muito exacerbada, tá? Mas elas não conseguem concentrar-se, manter um foco, se organizar. Como eu posso ter crianças que têm TDAH como comorbidade, né? Que eu posso ter disléxico com TDAH, eu posso ter autista com TDAH, dentre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ok? Vamos lá, vamos seguir. E aí, por exemplo, você já deve ter se deparado com uma criança que não consegue ficar parada, que constantemente está aprontando, estão vendo aí a imagem aqui, né? Do Denis, o Pimentinha, né? Não param, estão ligados no 220, né? Então, boa parte dessas crianças também apresentam comportamentos de não ouvir quando são chamadas, e até mesmo quando você chama e ela escuta, ela não consegue realizar o que você pediu. Por quê? A gente vai ver isso no contexto de neurociência, porque elas têm uma limitação no processamento das informações. Então, ou chega pela metade, ou chegam distorcidas no cérebro. Então, tem uma dificuldade de compreender o que você mandou. E muitas vezes o pai e a mãe perdem a paciência, né? Grita com essa criança, esse menino é lesado, esse menino não presta atenção, né? E às vezes não observa os sinais que essa criança traz, que tem uma limitação e que pode ter índice para TDAH, tá? Vamos lá. Essas crianças frequentemente, como eu acabei de falar, né? Elas são taxadas por burras, por preguiçosas, né? E outro contexto interessante também, elas têm muita dificuldade quando chega no âmbito escolar de esperar a sua vez, né? Tem comportamentos de se meterem na conversa dos outros, mudam constantemente de atividades, agem de uma forma impulsiva e em alguns momentos chegam até a ser agressivas, tanto com elas quanto com os colegas, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente começar a falar,
que às vezes confundem TDAH com transtorno de oposição, ou pode vir atrelado também se isso não for tratado logo. Quando essa criança não consegue se localizar no meio social, não consegue se localizar frente aos colegas, ela pode se tornar agressiva, né? Outra questão também, além delas apresentarem dificuldade no aprendizado escolar e dificuldade no relacionamento com os colegas, às vezes elas repetem ano, né? Saem da escola, né? Há expulsões, há suspensões, tem momentos que se sentem tristes, que se sentem com baixa autoestima, porque elas não conseguem se localizar. E elas não sabem por que elas agem dessa forma. Quando eu venho falar do TDAH na epidemiologia, né, os estudos epidemiológicos realizam em diversos países, que há várias características culturais frente ao TDAH, né? E comprovam que o TDAH não é secundário de fatores ambientais ou de um estilo de educação dos pais, que geralmente diz que a criança é impulsiva, ou ela tem falta de limite, ou até mesmo por consequência de conflitos psicológicos. A gente gosta muito de dizer e deixar bem claro que o TDAH é algo biológico, é algo neurobiológico, tá? Nasce com a criança, tá bom? Então não é um pai que está discutindo com uma mãe ou alguma coisa nesse sentido que vai fazer com que essa criança ela tenha TDAH. Ela pode ter comportamentos similares ao TDAH, mas não precisamente o TDAH, tá? Um estudo avaliou os resultados de mais de 8 mil estudos em todo o mundo e conseguiram demonstrar a estimativa, mais ou menos, de prevalência de TDAH seria de 5% da população infantil mundial. Tá? Então, por exemplo, né, pode explicar melhor que a relevância, vamos imaginar, se você tem 40 alunos numa sala de aula, pelo menos 2 dessas crianças podem ser portadoras de TDAH. Então, você vê aí como é um leque grande dessas limitações dentro da nossa sala de aula, né? Os nossos pequenos precisando da nossa ajuda e boa parte de pais, de profissionais da área de educação, dentre outros profissionais, não sabem lidar com essa situação, não sabem trabalhar com o TDAH. Aí vamos nós. Quando se avalia a questão clínica, né, quando a gente vê a procura de pais e profissionais procurando como acompanhar, como tratar o TDAH, um dos serviços que geralmente alguns encaminham para um atendimento de saúde mental, encaminham para um psiquiatra da infância e da adolescência, né? Por quê? Mas por que, Samara, que a gente vai mandar uma criança dessa para o psiquiatra? Não é só o psiquiatra, tá, gente? O neurologista, o neuropediatra, né, que são os médicos que trabalham com a questão mental. Então, como eu falei para vocês, que o TDAH a gente pode contextualizar como algo biológico, neurobiológico, eu gosto muito de falar que é neuropsicobiológico, já explicar essa expressão para vocês, há necessidade de um acompanhamento psicoterápico e há necessidade de um acompanhamento, em alguns casos, medicamentoso. Então, a gente também vai ver isso hoje, tá bom? Apesar, né, de ser mais frequente você observar, meu filho é TDAH, meu filho tem déficit de atenção na infância, boa parte dessas crianças que também não foram tratadas na infância se tornaram adultos em potencial. E eles trazem o TDAH para a vida adulta. Entende? Se eu for começar a falar para vocês características de um TDAH na vida adulta, eu tenho um leque de informações para passar para vocês. Certo? Então a gente vai passar aqui mais de 1 hora conversando sobre isso. Mas, quando não é tratado na infância, vem para a vida adulta. E um dos pontos interessantíssimos que é para se destacar é que um adulto com TDAH não tratado, ele não costuma parar em um emprego só. Porque por conta, às vezes, né, falta de compromisso, esquecimento das atividades diárias, o patrão dá um comando, ou passa uma ordem, olha, eu quero que você termine essa planilha até o final do dia. E aí ele fica tão disperso que ele não consegue focar no computador e realizar o que o patrão mandou. Então eles têm uma rotatividade muito grande no trabalho,
né? Além de, por eles não saberem se organizar mentalmente, eles acabam se sobrecarregando de atividades e no final não conseguem realizar nem a primeira atividade que foi passada. Então, é muito complicado o TDAH na vida adulta, tá? Isso eu estou falando num contexto empresarial, num contexto de trabalho, mas aí você tem vários nesses contextos, né? Sentimental, estudo. Então, se a gente for pontuar na vida adulta aqui, a gente não consegue concluir o nosso módulo de hoje, tá bom? Mas aí tem vários artigos, gente, que vocês podem pesquisar nos sites. Cielo tem muita coisa boa, né? Então, procurem, estudem, caso for algo do seu interesse, tá? E aí, vamos lá. Ó, por outro lado, 20 a 30% das crianças com TDAH também apresentam problemas de aprendizagem, o que complica mais ainda a identificação correta e o tratamento adequado. Por quê? Às vezes a criança chega 8, 9 anos e ela não conseguiu aprender a ler da forma que deveria ser, né? E aí vem para um profissional que trabalha na área de neurodesenvolvimento e é diagnosticado uma dislexia. Quando você vai olhar bem a fundo as características, você observa que aquela criança ela não traz dislexia, mas ela traz um TDAH que não a permitiu que ela aprendesse. Então, daí que, como ele coloca essa porcentagem, né? A dificuldade de diagnosticar, né? De identificar esse TDAH. Ó, pessoas que apresentam sintomas de TDAH na infância demonstram uma probabilidade maior de desenvolver problemas relacionados ao comportamento opositor, né, delinquência, transtorno de conduta, depressão, ansiedade. Muitas vezes associam que a criança com TDAH ela é ansiosa. Às vezes sim, às vezes não. Aquele comportamento que ela não consegue esperar a vez dela pode ser uma ansiedade, mas também pode ser só o TDAH. Então, daí digamos assim, como é minucioso um prognóstico de TDAH. Não é tranquilo você chegar em uma consulta de praxe, é TDAH, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de avaliação neuropsicológico e neuropsicopedagógico, que a gente trabalha de 8 a 10 sessões para levantar uma hipótese, para começar a trabalhar com essa criança. Então, é algo muito complexo, um diagnóstico desse porte. Mas por que, Samara, é muito complexo? Dependendo do grau desse TDAH, envolve medicação, gente. Tem que levar para um neuro, tem que levar para um psiquiatra, né? A gente vai falar um pouquinho dessa medicação mais à frente, mas envolve medicação porque é algo relacionado ao contexto biológico, ao contexto cerebral, ao contexto neurocientífico. O TDAH influencia no córtex pré-frontal, vou mostrar para vocês, né? Influencia nas funções executivas. Então é algo sério, não posso dar um diagnóstico de TDAH em 1 minuto, tá? E aí, se vocês lembrarem, querendo ou não, a gente sabe um pouco da vida de um vizinho, de um colega. Quem teve colegas na sala de aula que não conseguiram se sobressair e chegaram a uma questão de delinquência, por exemplo, se você lembra como era o comportamento dessa criança em sala de aula? Ele era quieto, ele era muito ansioso, ele era muito bagunceiro, ele não tinha limite, ele era revoltado e tal. Então, a criança, ela mostra um comportamento de oposição logo na infância, mas não é de oposição para enfrentar o professor, para enfrentar o pai, para enfrentar a mãe. É uma questão de oposição para pedir socorro. E quando esse socorro não é dado, ele acaba desencadeando, dentre outros transtornos. A gente está vendo aí um TOD, a gente está vendo um TC, um transtorno de conduta, a gente está vendo uma depressão, a gente está vendo uma ansiedade, até chegar a uma delinquência. Então tem que ser tratado, tá? Tem que prestar atenção de uma forma diferenciada para essa criança que apresenta esses tipos de comportamentos. Ó, segundo Soren do Hospital Psiquiátrico da Criança e Adolescência, de Aarhus, lá na Dinamarca, o que ele falou? Apesar do TDAH ser comum em meninos, as meninas com problema podem ter resultado mais negativo ao estudo psiquiátrico na puberdade, né? O que acontece nessa questão? A gente já comentou algumas vezes que os transtornos de aprendizagem, eles são mais comuns em meninos, né? A gente já teve uma aula sobre isso, a gente já falou sobre isso. E aqui ele fez uma pesquisa e disse que também meninas apresentam isso. E fica mais complicado na puberdade, por quê? Porque vem a primeira menarca, os hormônios ficam à flor da pele, a menina chora, a menina fica ansiosa, a menina não consegue focar, né? E você consegue um destaque maior dessa menina na adolescência, né?
do que na infância. Mas professora, mas eu tenho um parecer de um médico, neurologista, psiquiatra, que a minha filha, ela tem 8 anos e ela é TDAH. Será que eu vou ter que esperar até a puberdade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando não é diagnosticado na infância, você vê algo a maior na puberdade por conta da questão hormonal que nós mulheres temos, tá? Isso foi a pesquisa que esse doutor fez aí, tá? Depois vocês podem colocar e dar uma pesquisada, ler mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, que senão eu me empolgo e passo de 1h10, né? Bom, quando a gente fala um pouquinho da tríade do TDAH, é importante nós sabermos que a gente tem a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Vixe, professora. Mas impulsividade e hiperatividade não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma criança hiperativa, né? Ela é muito agitada. Eu tenho uma criança impulsiva, que ela age frente aos seus impulsos. E eu tenho uma criança desatenta. Então, isso tem que ser visto. Quando nós vamos falar de CID-10, a gente vai ver que a gente tem o CID da desatenção, a gente tem o CID da agitação e da inquietação e a gente tem o CID da hiperatividade. Então, isso tem que ser deixado bem claro, né? Para que nós possamos conhecer essa vertente também. Vamos lá, bora seguir aqui. Vocês nem perceberam, mas a gente já está com 20 minutos de aula. Mas vamos lá. Ó, que é o TDAH? Como eu falei para vocês, é um transtorno neurobiológico, neurológico, tá? E biológico que tem a questão genética, tá certo? Essas informações, boa parte delas eu tirei da cartilha da ABDA, né? Que é a Associação Brasileira de Distúrbios de Atenção, que fala do TDAH, que trabalha em cima disso. Tá? Depois eu vou disponibilizar o link para vocês terem acesso e dar uma olhada lá no trabalho deles, tá bom? E aí tem 3 grupos de alteração, que ela fala que na questão... Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma visão. Na questão da hiperatividade, na questão da impulsividade e na questão da desatenção, ok? Tá aqui a cartilhazinha, ó. Muito boa, a leitura é boa. Eu super indico. Ó, o transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade, o TDAH, a gente pode caracterizar ele como um transtorno neuropsicossocial. E aí, quando eu falo de neuropsicossocial, eu gosto muito de deixar claro. Neurológico, psicológico, porque influencia no psicológico da criança, e social, porque a criança com TDAH, tanto ela se prejudica no processo de aprendizagem, de envolvimento com outras crianças, como ela prejudica os outros também, né? Às vezes sem perceber. E aí, uma das coisas interessantes que se destaca aqui, né, que pode se tornar uma síndrome de conduta, um transtorno de conduta, se isso não for tratado, tá bom? E aí vamos para o conceito, né, que é a minha paixão, quem é meu aluno sabe, a minha neurociência, a minha paixão, minha área de estudo, né? Coppel 2017 ele trouxe para a gente que o transtorno é compreendido como o funcionamento do lóbulo frontal do cérebro responsável pelas atividades das funções executivas, né? Quais seriam essas funções, de uma forma resumida? A atenção, a capacidade do indivíduo que possui de estimular-se de alguma forma, conseguir planejar alguma coisa, traçar metas, objetivos, controle de impulsos, controle das emoções e a memória que depende da atenção. Aqui está bem resumido o que seriam as funções executivas, mas à frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu tenho o TDAH referente às regiões cerebrais afetadas, né? Então, assim, a primeira região alterada, referente ao TDAH, é o sistema atencional anterior, tá? Que é composto pelas áreas pós-frontal, da região frontal aqui atrás da testa de vocês, tá? Que inclui o córtex pré-frontal, o córtex singular anterior, né? Que é a base da questão cerebral, né? Os glândulos da base e a base do corpo estriado também. Quando a gente for para o módulo de neurociência, né, que vai ser bem mais lá pra frente, a gente vai falar bem direitinho de tudo isso aí, tá? Que esse córtex pré-frontal, ele é dependente dos neurotransmissores, que é chamada a dopamina, tá?
E aí a segunda região afetada é o sistema atencional posterior, né, que é composto pelo tálamo e o lobo parietal, e também que a gente tem os neurotransmissores relevantes, que é a noradrenalina, então que é responsável pelas nossas emoções, controles, impulsos. Então essas áreas, né, elas são afetadas pela dificuldade do foco. Então tu imagina aí como fica complicado, né, para uma criança com TDAH, tendo essas áreas afetadas, ela conseguir realizar uma atividade silenciosamente, né, e passar mais tempo em uma atividade como uma criança sem o transtorno, tá? Aí você me pergunta, professora, e qual exame eu posso ver? Gente, não dá exame de sangue TDAH, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento, então você consegue ver frente a uma vertente de observação mesmo, de trabalho clínico, comportamental, ver o que está afetando essa criança, no que está prejudicando o aprendizado e a convivência dela com os outros. Então é nisso que eu consigo diagnosticar um TDAH. Vou mostrar umas imagens para vocês que foram feitas através de estudos, tá? Para mostrar um pouquinho como seria supostamente um cérebro de uma criança com TDAH e de uma criança sem TDAH. A gente vai ver isso também, tá? Segundo Rod e Best, o TDAH, eles falam que é um problema de saúde mental, porque a característica básica é a desatenção, a agitação e a impulsividade, né? Que pode levar também a dificuldades emocionais, tanto de relacionamento com os colegas, né? Porque tem essa dificuldade, como um baixo desempenho escolar, né? Problemas serão acompanhados também por problemas de saúde mental. Então, o TDAH, ele pode vir sozinho, mas atrelado com alguma comorbidade, certo? Pronto, aqui eu coloquei algo mais específico frente à questão das funções executivas, que a gente já falou, né, que é a elaboração do raciocínio abstrato, para que vocês tenham uma ideia mais geral sobre o que seriam essas funções executivas, tá? Alternância de tarefas, dificuldade no planejamento de organização das atividades, dificuldade na elaboração de objetivos, dificuldade na geração de hipóteses, fluência em memória operacional, a gente já conversou sobre memória, né? A criança com TDAH tem uma dificuldade nessa memória operacional, nessa memória de trabalho. Professor, o que é essa memória operacional? O que é essa memória de trabalho? É a dificuldade que ela tem de focar, de você dar um comando e ela pegar. Ela sempre pede para repetir, mas como é mesmo? O que foi? Você está na frente da criança, você deu o comando, e como se ela não escutasse. Então ela tem dificuldade, ela demora mais um pouquinho para raciocinar sobre o comando que você deu, tá? Resolução de problemas. Deixa eu seguir mais um pouquinho para a gente continuar falando aqui das funções executivas, né? Formação de conceitos, inibição de comportamentos, automonitoramento, iniciativa em alguns momentos, autocontrole, ela não consegue se controlar, que vem o contexto da impulsividade, que a gente falou um pouquinho já, a flexibilidade mental, o manejo para resolver alguma coisa, o controle da atenção, que ela não consegue, né? Manutenção de um esforço mental prolongado, sustentado. Ah, mas ela fica no joguinho de celular. Sim, mas o joguinho de celular é prazeroso para ela. Mas tu já reparou se ela está só em um jogo ou se ela fica passando por vários? Isso também tem que ser visto, tá? Antecipação, ela se antecipa nas coisas. A gente pergunta assim, a criança não consegue se controlar, né? Regulação de comportamento, se organizar e criatividade em algumas vezes também digamos assim, alterada, tá bom? Não é coisa que engloba as funções executivas, né? Não é pouquinha coisa, não. Bom, esse quadro eu achei muito interessante para a gente poder ter uma ideia do que a gente conversou e o que está associado a isso, tá? Vou tentar ser rápida porque nós já estamos com 30 minutos de aula e eu não estou nem na metade do conteúdo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Funções executivas, tá? E aí, controle da atenção. Vamos ver se vocês acompanham aqui meu raciocínio. Então, eu tenho, no controle da atenção, eu teria a impulsividade, né? A falta de autocontrole, a dificuldade para completar uma tarefa, né?
cometimento de erros em procedimentos que ela não consegue se corrigir, responder de uma forma inapropriada em um ambiente, você espera que ela fique quietinha em determinado local, por exemplo, você vai para uma igreja, né, ela tem que ficar sentada naquela cadeira 1 hora, 2 horas, ou de culto, ou de missa e tal, ela não consegue. Né? Aí eu venho, processamento da informação, respostas lentificadas, demora mais que o normal para dar uma resposta, né? Hesita em responder, ou o tempo da reação para essa resposta é muito lento, flexibilidade cognitiva, ela tem dificuldade no raciocínio lógico e nos procedimentos, tá? Repete os mesmos erros, você explica, como faz aqui, eu expliquei mais de uma vez, ela não conseguiu fazer, tá? Dificuldade na mudança de regras, de tarefas, de ambiente, ela não consegue ter uma flexibilidade. Por exemplo, você muda um caminho, por exemplo, da escola, a criança já se perturba, já se agita e pergunta por quê e tal. Né? Estabelecimento de objetivos, pouca habilidade na resolução de problemas, de planejamento, desorganização. Eu brinco muito quando eu falo com os meus alunos. A criança com TDAH vem, joga tudo e tira a roupa quando chega de casa. E aí já começa tirando o sapato na porta e tira a roupa quando chega dentro de casa, tá sem roupa nenhuma, nuzinho, e deixou aquele caminho de roupa, né? Pra depois ter que catar. Você vê um caderno desorganizado, você vê uma gaveta desorganizada. E às vezes os pais, por não saberem que é uma limitação, que é um transtorno neurobiológico, bate, bota de castigo, grita, né? E a criança fica mais agitada. Dificuldade em estabelecer e seguir uma estratégia eficiente, dificuldade no raciocínio abstrato. Não é 100%, tá, meus amores? Mas boa parte das crianças com TDAH, elas têm limitação no processo da matemática, em decorar uma tabuada, em decifrar um problema, né? E dependendo do contexto, pode vir até com uma descalculia atrelada, tá? Então, isso tem que prestar muita atenção também. Memória operacional, dificuldade no processo de codificação, armazenamento de informações e também de pegar e jogar para fora. Então, eu venho a interpretação textual para uma criança com um TDAH, dependendo do grau desse TDAH, é muito complicado para ela, tá? Dificuldade no aprendizado de lembrar informações simples do dia a dia. Então, diz assim, olha, meu querido, quando meu filho acordar, meu amor vai arrumar a cama, vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai vestir isso, vai vestir aquilo. Aí a criança chega lá fora, sonolenta, com aquela cara e tal. Aí, meu amor, você arrumou sua cama? Ah, esqueci. Aí vai e volta, arruma. Escovou os dentes? Ah, esqueci. E fica todo o tempo você repetindo a mesma coisa para ela. Por que isso? Porque ela tem dificuldade nessa memória operacional, nessa memória de trabalho. Ela não faz porque ela quer. Ela não consegue fazer o que você pede. Entende? Por isso que no vídeo que a gente viu no início da aula, a gente pede que os comandos sejam dados em formas curtas. E um ponto importante, lidar com o TDAH é ter muita paciência, aquela paciência de Jó falada, porque é muito complicado. Dependendo do grau, dependendo da idade dessa criança, é bem complicado. Principalmente na questão de comando, quando você vai dar para ela, tá? Quando eu venho para o controle inibitório, dificuldade de inibir comportamentos inadequados, né? Possam interagir em relação às atividades. Por exemplo, a criança ela não tem noção, ela quer ir ao banheiro, ela vai assim, mamãe, eu quero ir ao banheiro. Não, ela já chega para mamãe, eu quero fazer xixi. Mamãe, eu quero fazer cocô. Imagina aí, um monte de gente chique, por exemplo, numa reunião que você está, numa reunião de família, ou então com pessoas de fora, um passeio, não sei, você fica toda errada a forma que ela se expressa, né? Porque ela não consegue, ela não tem esse controle, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui é uma imagem, digamos assim, de uma atividade no lóbulo frontal de uma criança com TDAH e de uma criança sem TDAH. Então aqui eu tenho uma criança sem TDAH e eu tenho uma criança possivelmente com TDAH, né? E aí você vê, aqui é o nariz da pessoa. E aí você vê como o córtex pré-frontal está sendo ativado, quanto ele está sendo atingido, às vezes para realizar um comando. Então, quanto menos orientação, melhor para essa criança, tá bom? Vamos seguindo aqui. Atividade cerebral no TDAH.
A imagem abaixo também que eu vou mostrar para vocês é referente à questão de TDAH, também é algo feito, né, em imagens do computador, tá? Ó, aqui eu tenho uma criança com TDAH, tá? Ó, e aqui eu tenho uma criança supostamente sem TDAH, tá? Então você vê o quanto esse cérebro tenta fazer de tudo para conseguir se concentrar às vezes em uma atividade só, tá bom? Meus alunos, não se preocupem, esses slides todos vão ser disponibilizados para vocês, né? Até porque vocês têm atividade para fazer no final da aula, né? Então não se preocupem que todos esses slides vocês vão receber, tá? Vamos lá. Froster e Fernandes, eles propõem uma definição na íntegra referente às perspectivas teóricas que descrevem o transtorno, né? A gente já falou um pouquinho na questão neurológica, na questão psicopedagógica, a questão escolar. Define o TDAH como um transtorno de conduta crônico, como um substrato biológico muito importante, mas não devido a uma única causa, como uma fonte de base genética, mas formada de um grupo heterogêneo de crianças. Então, como eu falei para vocês, não é apenas uma única causa que atrela o TDAH, né? O TDAH, ele é sim biológico, é um transtorno, é nato, mas um trabalho bem feito de um neurologista, de um psicopedagogo, de um psicólogo da escola pode ajudar bem essa criança, tá bom? Incluir crianças com inteligência normal ou bem próximo da normalidade, que apresentam dificuldades significativas para se adequar a esse comportamento, né, é uma norma esperada para a questão dessa idade, para a questão desse trabalho, para a questão de ajudar essas crianças. A escola tem uma importância muito grande nesse processo, muito grande. Aqui, gente. Tá? A importância da escola é grande. Geralmente, só percebe-se que a criança ela tem alguma limitação quando ela vai para a escola. Porque às vezes quando está em casa, com o pai, com a mãe, é falta de limite, é falta de IP, é todo esse contexto, né? TDAH apresenta também alguns comportamentos significativos que é importante a gente ver quais os sintomas que englobam, né? A dificuldade de concentração, a falha na finalização de tarefas, né? A inconsistência na realização de um objetivo definido. Eu gosto muito de destacar a questão da falha de finalização de tarefas, porque a criança com TDAH, na maioria das vezes, ela começa uma coisa e ela não termina. Quando é algo que exige um esforço mental muito prolongado, ela não conclui aquilo. Ela não termina, é difícil, já pula para outra atividade, né? Lembrando que isso é constantemente, tá, gente? Não é uma coisa esporádica que acontece aqui e acolá, não. É algo que acontece sempre, tá? Hiperatividade é sinônimo de TDAH, né? Então vamos lá. Não, tá? A rigor, hiperatividade significa apenas um aumento da atividade motora, que pode ser encontrado em diversos transtornos psiquiátricos, como autismo, como transtorno bipolar, dentre quadros ansiosos também, tá? Quando eu venho para um contexto a mais de hiperatividade, a hiperatividade também pode ocorrer em decorrência de doenças físicas, como, por exemplo, hipertiroidismo, mas raramente pode causada por algum medicamento. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Que a criança pode ter o déficit de atenção, mas nem precisamente ela pode ter a hiperatividade. Por isso que eu fiz essa divisão aqui, para vocês terem uma noção. Crianças com problema na tireoide, né, geralmente corre mais em meninas, que é um distúrbio hormonal, ela pode ter uma hiperatividade, ela pode até ter um TDAH, tá? Que é nato. Uma pessoa com TDAH é desatenta, tá? Ela tem comportamentos ansiosos, às vezes pode desenvolver uma depressão, mas nem sempre essa desatenção vai ocasionar uma limitação de aprendizagem. Depende do que é preciso que ela foque, tá? Vamos lá. O fator mais importante é o hereditário? Digamos que, tanto isso é verdade, que quando identificamos uma pessoa com TDAH, se pesquisarmos a fundo a família, evidentemente encontraremos outras pessoas com o mesmo problema, com uma frequência dos pais ou algum irmão. Então, é hereditário, tá bom? Existem diversas estatísticas e a frequência com que se observa entre crianças
varia de 3 a 10% da população infantil. Nos adultos, a estimativa é de 4%. Pensa-se que cada sala de aula, né, tem aquela quantidade, né, de duas crianças com TDAH. Eu vou trazer hereditariedade como regra? Ah, não, se eu TDAH eu não vou ter filho, não, porque como eu tenho TDAH, o meu filho vai nascer com TDAH. Não, não vamos usar como regra, mas a gente tem essa explicação, né, neurobiológica. Uma combinação de desatenção, impulsividade e hiperatividade, que desde muito cedo já estão presentes na vida da criança, mas se tornam mais evidentes na idade escolar. Como eu falei para vocês, na escola consegue-se ver melhor a questão do TDAH. Tais sintomas afetam a aprendizagem, a conduta, a autoestima, habilidades sociais e funcionamento familiar. A alta vulnerabilidade psicológica do paciente é causada por atraso no amadurecimento das disfunções permanentes, que alteram o controle cerebral superior do comportamento. Isso também tem que ser verificado. Às vezes a criança ela é muito ansiosa, se não é descoberto logo, ela pode vir a desencadear uma depressão infantil, ela pode se tornar agressiva, como nós falamos disso também, né? Pode ter atraso, se vier atrelado, pode sim também, tá bom? Aqui uma visão clínica básica referente ao TDAH. O TDAH é uma condição crônica de saúde de maior prevalência em crianças na idade escolar. O TDAH é um distúrbio neurocomportamental, mais comum na infância. Estima-se que 5 a 8% da população na idade escolar pode ter TDAH. Aproximadamente 2% dos adultos podem sofrer de TDAH. 50% das crianças com TDAH, os sintomas persistem quando adultos. Por quê? Porque se o TDAH é um transtorno, o TDAH não tem cura, tem tratamento. Né? Não é nato, não é neurobiológico. Então eu tenho que tratar. Então se eu fui TDAH na infância, consequentemente na vida adulta também. E às vezes é um pouquinho mascarado com a ansiedade, com a TAG, com a ansiedade generalizada. Mascara-se um pouquinho o comportamento TDAH na idade adulta, tá? Vou correr um pouco aqui, tá, gente? Bom, a gente vai ver um pouquinho aqui o DSM-5, tá? Eu tô com o meu pequeno aqui, eu tô com o meu guia pequenininho, o grande está em casa, tá? A gente vai ver um pouquinho o que o DSM-5 ele fala, né? Ele fala sobre o TDAH, tá? Bom, ele tem uma característica de sintomas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre eles. Ele pede que 6 ou mais sintomas se repitam de desatenção ou de hiperatividade por mais de 6 meses. Isso acontecendo, a gente pode dar um prognóstico de TDAH, tá? Quando eu venho, algum desses sintomas de desatenção e hiperatividade já estavam presentes antes dos 7 anos de idade. Como é nato, então a criança ela vai mostrar um comportamento hiperativo e impulsivo antes dos 7 anos, tá? Que os pais às vezes corroboram como se fosse falta de limite, bom? Algum comportamento causado pelos sintomas está presente 2 ou mais em um contexto de escola, de trabalho, em casa, né? Deve haver claras evidências de que o comportamento é clinicamente importante para o funcionamento social, acadêmico ou ocupacional dessa criança, que esse comportamento hiperativo, impulsivo, desatento está prejudicando, né, de uma forma significativa o processo de aprendizagem dela e até mesmo a convivência social. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso do transtorno global do desenvolvimento, como esquizofrenia ou outro tipo de transtorno psicótico, tá? Mas podem melhorar ou nem são melhor explicados por outro transtorno mental, como um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, transtornos associados ou de personalidade, tá certo? Então não é obrigado o TDAH a vir atrelado com esses outros transtornos. Ele pode ser só o TDAH, tá? Mas pode vir, professora? Pode, mas não é obrigatório, não é uma regra, tá bom? Na questão do TDAH, estou sendo redundante novamente para que isso fixe bem, tá? É um quadro caracterizado basicamente por distração, inquietação, uma dificuldade no controle na manifestação da impulsividade comportamental e cognitiva. Podemos dizer que o TDAH tem do tipo desatento, tipo hiperativo e impulsivo e o tipo combinado. Os critérios relacionados ao tipo desatento, que você vai encontrar também de uma forma mais minuciosa no DSM-5, tá? Não enxerga detalhes e comete erros,
por falta de cuidado, coisa simples a criança erra. Nesse contexto aqui, eu tô falando para ti do TDA, tá? Do transtorno de déficit de atenção. Essas características é do tipo desatento. Então, não é o TDAH, tá? Porque aqui eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aqui eu tenho só o TDA. Quais são as características do desatento? Que geralmente ele é até imperceptível na sala de aula, porque ele é tão tranquilo, tão quietinho, que ele não é notado. Às vezes ele é excluído de atividades por ser tímido, tá? Aí vamos lá. Tem dificuldades em manter a atenção em quase todas as atividades pedagógicas. Parece não ouvir quando é falado com ela. Tem dificuldade na organização. Não gosta de tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Então, é algo que ele vai ter que ficar lá sentado. Olha aqui esse meninozinho aqui. Ele deve estar fazendo uma redação. Olha que porra linda. Ele está pensando na bola que ele vai jogar depois. Aqui a professora, vocês estão vendo a lousa atrás, cheia de coisa. Parece que é aula de matemática. Olha aqui onde é que ele está pensando. Ó. A gente brinca muito. Está pensando na morte da bezerra, né? Olha aqui a outra. Todo mundo focando e ela lá com o olho possivelmente na janela. Então, assim, algo que tem que focar é muito complicado para ele. E aí eu jogo uma para vocês. Estamos em período de pandemia de coronavírus. Estamos aqui, né? Mais um módulo online. Não podemos nos ver presencialmente em âmbitos municípios. Imagine como não estão essas crianças com essas videoaulas. Videoaula em celular, a mãe tentando botar no computador. Se em sala de aula ela já não conseguia se concentrar, imagina em casa. Imagina o sofrimento que não está para essas crianças, né? Vamos lá. Frequentemente perde objetos, a mãe brinca muito, você não perde a cabeça porque está colada no pescoço, né? Tem isso também. Distrai-se com muita facilidade, passou uma mosca, ele está olhando. Tipo, eu tô aqui no consultório e aí passou uma moto lá do outro lado da rua, a criança escuta. Tia, quem era aquela moto? Eu disse, amor, tia não sabe. Eu nem ouvi a moto, mas ele ouviu a moto. Né? Alguns anos atrás, foi muito interessante, eu estava com uma criança com TDAH e entrou, acho que não sei por onde, uma mosca dentro do consultório. Consultório pequenininho. Enquanto eu não botei essa mosca para fora, a gente não conseguiu seguir a sessão. Porque ele não prestava atenção em mim, ele prestava atenção na mosca. Tia, a mosca tá ali, tia, a mosca tá ali. Pra onde a mosca ia, ele olhava. E eu não consegui trabalhar. Foi mais ou menos 10 minutos pra botar essa mosca pra fora. Mas pra vocês terem noção que isso realmente acontece, né? Distrai-se, né, com muita facilidade. Esquecem de atividades rotineiras, como eu falei. Escovar os dentes, vestir uma roupa. Mamãe contou uma vez que pediu pra ele se arrumar todinho. E ele se arrumou e chegou na escola e lembrou que tava sem cueca. Tinha esquecido de botar a cueca. E aí só lembrou quando ele foi no banheiro, que ele foi fazer xixi e disse, pronto, perdi minha cueca. Ele contando é muito engraçado. 10 anos esse menino. Muito interessante. A mãe contando também, né? E ele esqueceu, simplesmente se arrumou todinho e não botou a cueca. Quer dizer, coisa rotineira, né? E aí vamos lá. E a gente vai falar agora do hiperativo. Hiperativo e impulsivo. E aí quando eu venho falar da questão do TDAH, tá? Inquietação, mexendo mãos e pés na cadeira, a criança não para quieta, parece que tem um prego na cadeira, não senta, né? Tem muita dificuldade de ficar sentada. Um paciente que eu uso como exemplo vivo, né? Que a mãe dele me permitiu isso. Comecei o acompanhamento dele, ele tinha 7 anos, eu acho que hoje ele já deve ter uns 12, 13. Fui visitar a escola e quando eu cheguei na sala dele, ele estava em pé, em frente à cadeira, dançando e copiando da lousa. E aí a professora me disse, ele não senta. Né? Tinha dificuldade leitora, tinha N limitações, mas a terapia psicopedagógica ajudou de uma forma significativa essa criança, né? Fora que ele também entrou na questão medicamentosa, foi acompanhado por um neuropediatra e em consolidância, né, a psicopedagogia junto com o neuropediatra trouxe um resultado satisfatório para essa criança. Hoje ele não está mais em tratamento, né, pelo menos comigo não, e vem tendo evolução muito boa, passou de ano, já era repetente, teve uma evolução muito grande também por esforço dessa família em tentar ajudá-lo, né. Corre sem destino, sobe nas cores excessivamente, é aquela criança que não para, você não consegue fazer ela ficar sentada,
que perde a tua paciência. Quando adulto, há um sentimento de inquietação quando chegar à idade adulta. Dificuldade em engajar-se numa atividade silenciosamente. Gente, o TDAH, ele fala pelos cotovelos. Ele fala excessivamente. Ele não consegue ficar calado. É difícil para ele, né? Imagina pra gente que não sabe o que é. Quando a gente sabe o que é mais fácil lidar, mas quando a mãe e o pai não sabem, né? Como eu já falei, fala excessivamente, responde perguntas antes de serem formuladas. Você nem perguntou, o camarada já está respondendo, né? Age como se fosse movido a motor e dificuldade de esperar a vez dele. É aquela questão, tá na fila, não é a vez dele? Eu tia. Você, não, pera, tenha calma. E ele não tem aquela paciência para esperar, né? E se interrompe e intromete em tudo. Gente, você tá conversando com uma pessoa, com a vizinha sua, e aí não tem nada a ver aquela criança vindo se meter, aí ela vem te desmentir. Ah, mãe, não é assim não foi assim não. Na nossa época, não podia, né? Chegar uma visita, a gente tinha que entrar, mas hoje já tá mais, tá meio complicado essa questão de inibir essas crianças. E aí ele vem, se intromete, se mete, você tá conversando uma coisa, ele vem, coloca outra coisa que não tem nada a ver, mas ele faz isso porque ele quer? Não, ele não consegue se controlar, tá? Por isso que ele tem esse tipo de comportamento. Falar mais um pouquinho da hiperatividade, tá? A hiperatividade é um aumento da atividade motora, a pessoa hiperativa ela é inquieta, né? Quando se trata de criança, professores descrevem que ela se levanta da cadeira a todo instante, mexe com o outro, fala muito, parece que é elétrica, ou que tem um motorzinho ligado nela todo tempo, raramente consegue ficar sentada, não se obriga a permanecer sentada, revira o tempo todo, bate os pés, mexe as mãos, né? E tem momentos que até acaba adormecendo, de tanta inquietude que não consegue se controlar. Dificuldade, dificilmente consegue se interessar por uma brincadeira, que tem que ficar quieto, ou pelo contrário, ele gosta mesmo de estar correndo, de estar subindo nos móveis, nas árvores, né? Frequentemente em locais perigosos, que a professora fica, menino, desce daí, ou a mãe se desespera também, tá? Vamos lá. Bom, mais um pouquinho da questão do DSM-5, a gente viu lá o critério A. No critério B, ele fala da questão da hiperatividade e impulsividade, né? Deve ter estado presente antes dos 7 anos, como eu falei para vocês, né? E o indivíduo continua durante o restante da vida deles. Agitação de mãos e pés na cadeira, abandona a cadeira na sala de aula, não consegue ficar sentado, né? Corre na escola, situações inapropriadas, não consegue se concentrar, dificuldade em brincar silenciosamente, em atividade de lazer, sempre está a todo vapor, fala demais, tá? Os mesmos critérios da hiperatividade no DSM-5. E aí a gente tem o critério C, né? Prejuízo dos sintomas presentes em 2 momentos no contexto escolar e clinicamente significados no funcionamento acadêmico e ocupacional, tá? Isso aqui a gente já conversou um pouquinho, falando desses transtornos que podem desencadear, né? Transtorno de humor, transtorno de ansiedade, dissociativo e de personalidade. Estou correndo aqui por conta do nosso tempo. Nos critérios da impulsividade, a gente pode relembrar a questão de dar respostas precipitadamente, tem dificuldade de aguardar a vez, se interrompe e se intromete em tudo, né? Aquela criança bem impulsiva. Quando eu venho falar de TDAH do tipo combinado, é a criança que tem o déficit de atenção e a hiperatividade junto, tá? E quando eu venho falar do não especificado, já é mais ou menos as crianças que têm dificuldade, apresentam características de TDAH, a gente tem que ter um diagnóstico mais completo para poder chegar a uma vertente melhor frente ao acompanhamento dessa criança. Vamos lá, vamos seguir. A gente vai falar aqui um pouquinho do CID-10, tá? O CID que vocês têm costume muito de ver nos laudos neurológicos, psiquiátricos, é o F900. Eu sei que vocês veem muito isso aqui. Esse CID aqui,
É o CID dos distúrbios de atividade de atenção. Então, se eu tenho uma criança que apresenta esse CID, é porque ela tem TDA. Eu vou até botar assim, ó. T. Você escrever muito assim, sem mouse, mas, ó. TDA. Ela tem déficit de atenção. Ela não tem hiperatividade, conforme o laudo que você recebeu. Tá? Para ela ter transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eu preciso do F900 com R46.3, que é o CID da hiperatividade. Então, para que ela tenha TDAH, eu tenho que ter F900 mais R46.3. Quando eu trago esse CID aqui, R45.1, é que eu posso ter uma criança que tem comportamentos de agitação e inquietação, mas ela não é hiperativa. Então, esse comportamento aqui, R45.1, você vê mais comuns em crianças pequenas, agitadas, inquietas, mas que lê, que escreve, que brinca e tal, tá? Então, para eu ter um TDAH, digamos assim, o mais correto a aparecer num laudo médico é o F900 com a hiperatividade. Se eu tenho um laudo somente com F900, essa criança tem déficit de atenção. Se eu tenho um laudo com F900 e F46.3, eu tenho uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Beleza? Bom, o diagnóstico, ele é feito por neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e em alguns momentos psiquiatra também, né? E aí como é que acontece? Como é que é feito, né? Vou falar para vocês a minha avaliação, né? Primeiro a gente faz a anamnese com os pais, às vezes também tem entrevista com os professores, aí tem um monte de escalas e questionários e testes que a gente utiliza com os pais e com os professores quando necessário. Avaliação e observação dessa criança em consultório, tá? Aí isso tem avaliação neuropsicopedagógica, neuropsicológica, psicopedagógica e também o fono trabalha nessa vertente, similar a essa vertente. Então, bora falar do tratamento. Nem sempre o TDAH é tratado com a medicação, né? Mas os medicamentos que são estimulantes, né? Antidepressivos, às vezes, antihiperativos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, dependendo do grau, são utilizados para ajudar ao cérebro a conseguir organizar o pensamento dessa criança para que ela foque. Tá? Então, não é dopante. A medicação, tanto é que a medicação, a gente vai falar, né? Estão vendo aqui nessa imagem aqui ela, a Ritalina, a gente vai falar dela, que é a queridinha, que é a que se trabalha mais, que é a mais indicada para o TDAH, ela tem duração de 3 a 4 horas no organismo, no caso no contexto cerebral. Tanto é que muitos profissionais, e é o correto a se fazer que os neuros fazem, não é para tomar nem final de semana nem feriado. A criança toma antes de ir para a escola e antes de ir para o reforço à tarde. É um estimulante, tá? Para ajudar a criança a focar. As terapias, neuropsicológica, psicoterapia, abordagem psicopedagógica, fonoaudiológica e as visitas, né? Regulares ao neurologista, ao neuropediatra e ao psiquiatra. Isso é um tratamento completo para o contexto de TDAH. Isso aqui que deve ser feito para trabalhar com uma criança com TDAH, tá? E a pílula da atenção, olha aqui ela, olha nossa Ritalina 10mg, bem aqui. Estudos mostram que 70% das crianças e adolescentes que apresentam melhoras significativas com o uso da medicação, mas não há como prever se o indivíduo vai ficar bom ou se não vai. A Ritalina é a mais comercializada no Brasil, tá? Que ela é da classe do metilfenidato, certo? Que trabalha com uma questão de inibidor, tá? Aqui eu já tenho a Ritalina LA, que é a Ritalina que tem 24 horas de duração no organismo. Eu peguei essa tabelinha aqui na Associação Brasileira de Déficit de Atenção, falei para vocês, achei muito interessante. Quais são as medicações assim mais utilizadas para o TDAH? A gente tem o Vyvanse,
Ele é mais indicado para adolescentes, né, para pré-adolescentes, tá? Você tem aqui a dosagem, ó, tem de 30, 50 e 70 miligramas, um pela manhã. A duração dele é 12 horas, tá? A gente tem aqui a Ritalina, que é a de curta duração, que é a mais usada. Tem de 5 a 20 miligramas. Às vezes pode ser tomada de 2 a 3 vezes por dia. E aí a duração que ele fala, ó, de 3 a 5 horas, dependendo do processo que o neuro te passou. A gente tem o Concerta, que é uma ação mais prolongada, né? Aqui os miligramas dele, a duração no organismo, tá? E a Ritalina, né? Que tem de 20, de 30 e de 40, que você pode tomar um pela manhã. Perdão, que a duração dela é 8 horas, né? É um dia, você toma um por dia, certo? Então essas medicações são as medicações mais indicadas. O que a gente está usando mais é a Ritalina. A gente fala muito no contexto neurocientífico, da neurociência, que é importante que essa Ritalina ela seja administrada a partir de 7 anos de idade. É o que a gente acredita, é o que as pesquisas mostram. Pela questão de quê? Vocês lembram de Piaget? Lembram do contexto concreto? Então, 7 anos é uma idade crucial para o cérebro para absorver essa medicação de uma forma mais precisa, tá? Antes pode ser usado? Pode, porque quem vai saber disso é teu médico, vai depender da dosagem que ele vai passar também. A gente indica 7 anos seria crucial. Escutem o seu médico, né? Principalmente papais, mamães que estão assistindo essa aula. O neuropsiquiatra, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, muitas vezes, após todas as avaliações feitas, a criança traz um comportamento hiperativo, precisa da medicação que não é um dopante, não é um remédio controlado, gente. Tá? É um estimulante neuronal. Não vai fazer com que essa criança tome esse remédio pro resto da vida, por um determinado período. Tá? Para auxiliá-la, para ela conseguir realizar atividades, para ela conseguir se concentrar. Tá? Mas é tarja preta. Sim, mas não é um remédio controlado, é um remédio neurológico. Tá? Ele vai trabalhar como estimulante no cérebro dessa criança, certo? Então é importante que você escute o seu neuropediatra, o seu neurologista e você faça o acompanhamento correto da sua criança. Só a medicação não resolve. A terapia é necessária. A terapia mais indicada hoje é a nossa, é a psicopedagógica, tá? Mas você tem psicólogos que trabalham na vertente comportamental, você tem fonoaudiólogos que muitas vezes o TDAH vem com limitação de fala também, você tem terapeutas ocupacionais, fora o acompanhamento contínuo com um neurologista, um neuropediatra, um psiquiatra. Então, por favor, realizem um acompanhamento correto para ajudar, né, as crianças de vocês. Vamos tentar aqui falar rapidinho na questão da escola, né? Que eu acho que era a hora mais esperada dos meus professores. Sintomas de desatenção, exemplo desse aluno na escola, tá? Não presta atenção em detalhes, comete erros e omissão por falta de cuidado. Então, o que ele mostra? Faz atividade na página diferente que o professor solicitou. O professor manda lá, ó, página 10, o menino tá lá na 22, né? Ao fazer cálculo, não percebe que trocou o sinal, pula as questões. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas simples, atividades lúdicas. Dificuldade no intervalo, não consegue jogar dama. Não consegue jogar xadrez com os colegas. Isso tudo a gente pode observar, né? Parece não ouvir quando fala com ele. Está mais preocupado com a hora do recreio, com as situações de lazer, não na hora de brincar. Está perto e fica, será que já está perto de acabar a aula? Né? Desenha no caderno e não percebe o que o professor está falando, o que está sendo explicado na aula. Tem dificuldade de seguir instruções em determinadas tarefas. Então, não percebe, não consegue indicar, ver o que o professor está falando, um determinado comando ele não consegue fazer, não consegue se organizar em perguntas sequenciadas, né? Responde apenas uma, deixa as outras sem fazer. Deixa eu ver o que mais. Ainda dá desatenção. Demonstra ou reluta dificuldade em fazer atividades de um esforço mental prolongado. Aí, tipo, inicia uma resposta, uma palavra, uma frase, mas não termina. Começa a ler o texto, aí desiste de ler o texto, né? Aí perde coisas, perde atividades,
Aí leva gravuras para uma pesquisa, para a sala de aula, aí perde frequentemente o material. Tia, perdi minha borracha. Ela dá sinal em sala de aulas que precisa de ajuda. Então a gente, como professor, né, como o mediador do conhecimento, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes também, tá bom? Distrai-se facilmente com estímulos externos, eu falei da mosca, né? Procura saber quem é o adversariante da sala de aula, né? Envolve-se nas conversas paralelas, sempre nada focado na aula, sempre algo diferente. Quando eu venho para a hiperatividade, inquieto, mexendo mãos e pés na cadeira, aí pega todos os objetos próximos de si, batuca na cadeira durante a aula, escorrega e deita na cadeira várias vezes, não consegue ficar muito tempo sentado, fica pedindo direto para ir no banheiro ou para beber água, né? Ou tem algo para buscar na mesa do colega, sempre se levanta e pegar uma borracha emprestada dele estando lá, né? Corre na escada, dimensão de quietude. Aí, refere-se que não consegue parar, não consegue ficar parado, tem dificuldade. Ele fala, tio, eu não consigo, eu tô tentando, mas as pernas estão se mexendo, né? Tem dificuldade de brincar de uma forma silenciosa. Quer dizer, não fala, é aquela criança que grita. Ela não conversa com você. Ela grita excessivamente, né? Que mais? No jogo, ela fala todo o tempo, né? Está a 1000 por hora, então ela não anda, ela corre, ela fura fila, né? Ela esbarra constantemente nos objetos da sala, ela cai com muita frequência. Então, tudo isso o professor pode observar, né? E aí, professora, eu vou observar isso, eu vou fazer o quê, pelo amor de Deus? Comunica a tua coordenação, comunica a tua direção para poder conversar com esses pais e pedir ajuda, né? Porque tanto é bom para a gente como profissional, como é bom para a criança, tá? Vamos aos avisos, né? Terminando a aula, corri o máximo que pude, espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês. E aí vamos para os avisos, né, para o nosso mês de junho aí. Creio eu que ainda estaremos em quarentena. Então vamos lá, né? A atividade que vocês vão receber no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu só vou receber em mãos, então quando a gente tiver o nosso encontro presencial, creio que infelizmente não vai ser em junho, né? Talvez só seja em julho. Então vocês vão receber eu vou receber somente em mãos, então vão respondendo e vão guardando aí, tá? Não me mandem por WhatsApp, não me mandem por e-mail, eu vou receber as atividades em mãos, tá? O nosso próximo encontro vai ser diferente. A gente tem uma linha de pontos a tratar, mas eu já reorganizei, porque muito desses pontos, amores, é meio complicado ser dado virtualmente, tem que ser presencialmente por conta da prática, né? Então, a minha ideia para o próximo módulo, para o módulo 5, vai ser nós falarmos dos transtornos do neurodesenvolvimento. Muitos de vocês me pediram isso, muitos. E eu disse que não ia dar tempo, agora vai dar tempo. Então, a gente vai falar de TOD, de THC, que é a hipercinesia, né? De mutismo seletivo, de bipolaridade infantil, de esquizofrenia infantil. A gente vai conversar sobre esses tipos de transtornos comportamentais, que raramente a gente consegue ver alguma coisa, raramente falam alguma coisa. Então, no nosso próximo módulo, nosso módulo de junho, a gente vai ver esse conteúdo super, ultra, mega extra, tá bom? E aí, os pagamentos de vocês continuam, boleto bancário, tá? Datas já básicas que vocês já sabem, estão acostumados a receber, as datas não irão modificar. E a nossa data provável da nossa próxima aula aqui pelo YouTube vai ser dia 20/6, tá bom? Possivelmente dia 20, no sábado, eu vou estar postando, tá? O novo vídeo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Vocês vão amar. Eu tô super empolgada, como eu estava empolgada para TDAH, tá bom? E se a gente puder voltar, aí se a gente passar essa pandemia, a gente puder voltar, a gente vai ter os encontros normais presenciais no calendário que estava proposto, viu? As datas dos calendários não mudam, tá bom? Trouxe uma mensagem aqui para vocês, né?
A tempestade é uma fase onde aprendemos a confiar mais em Deus. E isso que a gente está passando hoje, a questão do Covid-19, é uma tempestade, né? E eu já confiava no Senhor, eu venho confiando mais no Senhor. E eu agradeço primeiramente a Deus por poder estar aqui com vocês. Agradeço segundo a vocês, porque se não fosse por vocês, eu não sei o que seria de mim na minha família nesse período de pandemia, né? A gente sabe que a gente que é autônomo, a gente precisa trabalhar e está bem complicado. Então eu agradeço primeiramente a Deus e a cada um de vocês que estão junto comigo, que estão me ajudando, que não desistiram do curso. Tá? E pode ter certeza que Deus vai, digamos assim, gratificar vocês de uma forma soberana. Vocês não têm ideia o que vocês estão fazendo por mim, pela minha família. Sei que vocês estão aprendendo também, mas eu agradeço muito a Deus por vocês estarem aqui firme e forte junto comigo. Se Deus quiser, isso vai passar. Se for necessário, o mês de junho estaremos aqui de novo, né? E agradeço muito a vocês. Que Deus abençoe a todos. Muita saúde para todos nós. Que essa tempestade passe logo, né? Fiquem com Deus. E até o próximo módulo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, gente.